Peraí que deu um problema aqui. Ok. Pronto. Primeiro, vamos começar com o cálculo da distância entre dois pontos, que é algo que muito provavelmente vocês já devem ter visto na escola, né? Um basicão que se A tem coordenadas x0 não, vamos botar x1, y1, x1, y1, e B tem coordenadas x2, y2, então a gente consegue calcular a distância de A até B, em parte calculando a norma do vetor AB, né? Mas aí a gente consegue colocar essa norma em coordenadas, a gente viu nas aulas passadas, né? Isso fica raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E é através dessa fórmula que a gente calcula a distância entre dois pontos. Se a gente souber as coordenadas de A e de B, é só jogar nessa fórmula e a gente tem a distância. Tá? Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, se eu tiver A com coordenadas menos 1, 2 e B com coordenadas 3, menos 2, eu posso calcular a distância de A até B, aplicando essa fórmula aqui diretamente, que vai ficar raiz de 3 menos 1 ao quadrado, mais menos 2, mais 2, menos 2 ao quadrado. Que vai dar 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. Menos 2, 4 ao quadrado, 16 também. Então, 16 mais 16 é 4 raiz de 2. Então, está aqui a distância entre os pontos A e B. Beleza? E um outro exemplo aqui para ilustrar também, que a gente vai... Essencialmente, cônicas são exemplos desse exercício que a gente vai fazer agora. Encontrar uma equação para um lugar geométrico de pontos que satisfazem alguma relação. Então, para esses mesmos dois pontos A e B, encontre uma equação para o lugar geométrico dos pontos que equidistam de A e de B, ou seja, que a distância para A é igual à distância para B. Para encontrar isso, é só a gente desenvolver a expressão distância de x até A é igual à distância de x até B, supondo que x é um ponto com coordenadas x, y. E aí o que eu quero saber são relações envolvendo essas coordenadas x e y para que a distância de x para A seja igual à distância de x para B. E aí a gente vai desenvolver isso. Como a distância tem essa raiz quadrada enorme aqui que aparece, para a gente evitar estar trabalhando com essa raiz, eu vou logo elevar ao quadrado de começo e já vou escrever a expressão elevada ao quadrado, como é que vai ficar. Então, a gente vai ficar com x menos 1, então fica x mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, tem que ser igual a x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. E aí segue. Quando elevar ao quadrado todas as parcelas aí, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual, vou botar aqui embaixo para não faltar espaço, igual a x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado mais 4y mais 4. E aí a gente vai poder dar uma simplificada boa, né? Porque a gente vai poder cancelar x ao quadrado com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado. Pode cancelar mais ainda, né? Tem um 4 aqui com mais 4 do outro lado da igualdade. E aí é só ajustar o que sobrou.
Se a gente organizar aqui o que sobrou, passar tudo para o lado esquerdo da igualdade, a gente vai ficar com que tem 2x mais 6x, então vai ficar 8x. Tem também menos 4y, quando passar para o outro lado da igualdade, então vai ficar menos 8y. E, por fim, tem aqui mais 1, que eu vou juntar aqui com o menos 9 quando passar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar menos 8 igual a 0. E eu posso dar uma simplificada dividindo tudo por 8, que aí vai ficar x menos y menos 8, menos 1, igual a 0. Então, essa é a resposta do exemplo. O que dá uma ideia também sobre o que é esse conjunto de solução, né? Porque isso aqui é a equação de quê? Alguém quer dizer aí? Equação geral da reta. É a equação geral. Reta. Exato, é a equação geral de uma reta. E é de se esperar esse resultado, porque, deixa eu puxar uma página aleatória aqui, porque o exercício a gente tem o quê? Tem 2 pontos, A e B, e se você pensar em como é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de A e de B, esse conjunto ele é assim. Vou marcar aqui o segmento AB, ponto médio do segmento AB, e aqui em azul, uma reta que é perpendicular a esse segmento. Né? Perceba que todo ponto que está nessa reta em azul está à mesma distância de A e de B. Né? Então, é como se, para aquelas coordenadas que foram dadas, a minha solução foi justamente a equação dessa reta aqui, em azul. Tá certo? Então, faz sentido que seja uma reta, de fato. Né? Essa reta, ela é conhecida como a mediatriz do segmento AB. E a propriedade que define ela é exatamente essa. É que ela é uma reta onde todos os pontos estão à mesma distância dos extremos do segmento. Tá bom? Alguma pergunta? Deixem passar, não, perguntem. Agora vamos para o segundo caso. Como é que a gente pode fazer para calcular a distância de um ponto até uma reta? Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Considere que eu tenho um ponto P e eu tenho uma reta R. Essa reta ela contém um outro ponto Q e ela tem um vetor normal N. A gente viu essa parte do vetor normal na aula passada, né? E eu quero calcular a distância de P até R. Como é que eu posso fazer? Aí, antes de mais nada, o que a gente precisa entender é o que é a distância do ponto até a reta, né? Como é que a gente visualiza essa distância a partir de uma figura para dar mais ou menos a ideia, né? Então, se a gente quer identificar aqui qual é a distância de P até R, o que é que a gente precisaria, em tese, fazer? A gente precisaria, a partir de P, encontrar a equação da reta que é perpendicular à reta R, né? Encontrar a interseção entre essas duas retas, que eu vou chamar aqui de M, poderia ser qualquer coisa. Né? Quem é M? M é o pé da perpendicular a R passando por P. Então, a distância do ponto P até a reta R seria exatamente o comprimento desse segmento que eu coloquei aqui em amarelo, né? Distância de P até R. Só que esse método que eu apresentei aqui para calcular a distância é um método válido, qualquer um pode utilizar se achar que está mais à vontade, mas ele é meio ruim para fins didáticos porque ele usa coisa demais, né? Ele não é um método direto. Ele não é um método que usa só os elementos da reta que a gente conhece, ou que só as coordenadas. A gente precisa encontrar uma outra reta, encontrar a interseção entre essas duas retas, depois calcular a distância. Então, ela leva muita coisa.
ela depende de muitas coisas. Então, para evitar essa dependência, é que a gente vai tentar uma abordagem um pouco diferente. A gente vai observar o seguinte: se eu olhar para o vetor QP, vetor QP aqui, observe o seguinte: observe que MP é exatamente a projeção ortogonal de QP sobre o vetor normal. Vê se não é. Esse vetor ele é paralelo ao vetor normal, né? Por quê? Porque essa parte aqui é perpendicular à reta. E se eu tirar a projeção, o que sobra é essa parte aqui embaixo, que é perpendicular ao vetor normal. Então, ela é exatamente a projeção ortogonal de QP sobre R. Daí, a gente pode calcular a distância de P até R fazendo o seguinte: fazendo a norma da projeção ortogonal de QP sobre o vetor normal. E, em tese, a gente já acabou. A gente tem aí uma expressão que, a princípio, sequer depende do sistema de coordenadas, né? Basta que você identifique quem são os vetores e calcule o comprimento de alguma forma. Mas se a gente tiver coordenadas, né, ainda mais um sistema de coordenadas ortogonal, a gente pode fazer tudo isso usando essas coordenadas. Mas vamos só desenvolver um pouco essa expressão para não ficar dessa forma tão feia, né? Porque a gente sabe calcular a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Então, se eu colocar aqui aquela fórmula de projeção que a gente viu nas aulas passadas, a gente vai ficar com a norma de, no numerador, produto interno entre QP e N. No denominador, o produto interno de N com N, né, que é a norma de N ao quadrado. Tudo isso... Opa, tudo isso multiplicado por N. E aí a gente calcula a norma disso. Só que, lembra lá, quando a gente falou de multiplicação por escalar, quando a gente calcula a norma de alfa vezes um vetor, o resultado disso é o módulo de alfa vezes a norma do vetor. Então, a gente tem uma situação bem parecida com essa aqui, onde aqui a gente tem um escalar que está multiplicando aqui por um vetor. Então, se eu for calcular o módulo, a norma desse produto, o resultado vai ter que seguir essa relação que eu coloquei aqui embaixo. Então, vamos reescrever isso usando essa relação. Então, isso vai ficar módulo de QP interno N, no denominador, norma de N ao quadrado, vezes a norma do vetor, que é N. Certo? E antes de partir para a próxima linha, só observe que o denominador dessa fração que está aqui já é positivo. Né? Então, esse módulo ele pode ficar só na parte de cima. E aí eu posso cortar, eu posso cancelar um norma de N que tem aqui com um desses norma de N que tem aqui embaixo. E aí eu chego na expressão mais simples que eu posso ter, que é que a distância de P até R é igual ao módulo do produto interno de QP com N, dividido pela norma de N. E é assim que a gente calcula a distância
do ponto P até a reta R. Certo? Então, essa seria, vamos dizer assim, a primeira fórmula, que é uma fórmula que independe de qualquer sistema de coordenadas. Você não precisa de coordenadas para fazer isso. Tá? Se você souber o ângulo entre os vetores, por exemplo, e os tamanhos, você pode simplesmente incluir na fórmula sem precisar fazer conta nenhuma e o resultado disso vai ser a distância. Tranquilo. Mas vamos colocar agora coordenadas aqui para ver se a gente consegue uma fórmula um pouco melhor. Tá? Então, agora, para a gente poder calcular norma, né, calcular produto interno, vamos supor que a gente tem um sistema de coordenadas ortogonal. E nesse sistema de coordenadas, a equação da reta é ax mais by mais c igual a zero. Suponha também que P tem coordenadas x0, y0, e que Q, quem é Q? Q é um ponto que pertence à reta. Então, eu vou chamar esse ponto de x, a, YA, que nem eu vi que muita gente colocou nas listas. Eu vou deixar assim. Tá? Então, Q é um ponto que pertence à reta R. Na verdade, deixa eu trocar, né? A que eu ia botar, não. Eu ia botar aqui R. XR, YR. Tá bom? Então, XR e YR são as coordenadas de um ponto que pertence à reta, que tem a equação AX mais BY mais C igual a zero, e P tem coordenadas x0 e y0. Aí agora vamos calcular como é que vai ficar a distância de P até R. Tá? A fórmula que a gente encontrou antes foi que isso é igual ao módulo de QP interno vetor normal dividido pela norma do vetor normal. Como o sistema de coordenadas é ortogonal e a gente sabe a equação geral da reta nesse sistema, a gente sabe também as coordenadas do vetor normal. As coordenadas do vetor normal são A e B. A gente consegue também as coordenadas de P, né? Deixa eu colocar aqui embaixo que fica melhor. Note que... Então, primeiro, N tem coordenadas... Oi? A e B. E QP tem coordenadas P menos Q. Então, vai ficar x0 menos xr, y0 menos yr. Vai ficar isso aí. Se a gente jogar essas coisas todas na fórmula, a gente vai ficar que a distância de P até R é, no numerador, o produto interno desses dois vetores, que vai ser em módulo, né? Vai ser A x0 menos xr mais B y0 mais yr, fecha o módulo. Fechou. Deixa eu dar mais um espacinho aqui. Mais B, y0, yr. E no denominador é a norma de n, que é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem já viu essa fórmula no ensino médio, aí já está reconhecendo um pouco com a fórmula que a gente vê lá, né? Que no denominador aparece exatamente esse termo. E aí agora é só desenvolver mais um pouquinho que a gente chega lá. No numerador, se eu multiplicar, vai ficar módulo de... Aí eu vou multiplicar e vou fazer já uns ajustes para a gente visualizar melhor o que a gente quer. Vai ficar AX0 mais BY0 mais... E aqui entre parênteses, eu vou colocar o restante dos termos que sobraram, que são eles. Deixa eu fazer o seguinte, antes de botar aqui, eu vou botar um menos, pronto. Aí, por quê? Porque aqui vai ficar menos AXR, aí eu vou botar só AXR, porque esse menos vai entrar no parênteses,
Mesma coisa, B, YR. E aí, fecha o módulo. E embaixo fica assim mesmo. Então, a gente ficou com essa coisa bonita aqui. Aí, o detalhe é observar o seguinte. É observar que o que está aqui dentro é igual a menos C. Onde C é o C lá da equação da reta. É esse C aqui, que eu estou marcando aqui. Né? Por que isso? Porque XR e YR são as coordenadas de um ponto que pertence à reta R. Né? Então, se eu botar essas coordenadas na equação de R, a equação tem que ficar bonitinha. Ou seja, AXR mais BYR mais C tem que dar igual a zero. Por quê? Porque Q pertence à reta R. Então, se eu passar esse C para o lado direito da igualdade, eu fico exatamente com AXR mais BYR igual a menos C. E aí, eu posso trocar esse pedaço aqui todo por menos C. E aí, a coisa mais ou menos que termina. Que aí a gente vai ficar com a fórmula, deixa eu ver, módulo de AX0 mais BY0. Aí tem menos C, aí vai ficar mais C. Tudo isso dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Que é uma fórmula um pouco mais simples quando a gente sabe das coordenadas. E, em tese, nem precisa de tanta coisa assim. Se você souber a equação geral da reta, é só você colocar e aí está aí a distância de P até R. Distância de P até R. Certo? Então, é assim que a gente pode calcular a distância de um ponto a uma reta. Perceba que essa equação ela tem um formato bem agradável, vamos dizer assim, que se você tiver a equação geral da reta, é só você colocar a parte antes da igualdade no numerador, né, dentro de um módulo. Essa parte aqui é justamente esse pedaço aqui da equação geral, que você vai colocar na parte de cima. Só que no lugar de x e de y, você coloca as coordenadas do ponto que você quer calcular a distância. Você coloca lá x0 e y0. Tudo isso dentro de um módulo. E no denominador é só raiz de A2 mais B2. Então você não precisa de mais nada. Se tiver a equação geral e as coordenadas do ponto, é só jogar nessa fórmula aqui que dá certo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu não perguntei em nenhum momento, mas vocês estão escutando direitinho, né? Sim, sim. É importante perguntar isso. Quando eu tô falando tranquilo. sozinho aqui há meia hora, ninguém viu. Beleza. Então vamos fazer um exemplo. Deixa eu pegar o exemplo aqui, roubar da minha fila. Então, para esse exemplo, suponha que o ponto P tem coordenadas -1 e 3, e que a reta R tem a equação geral dada por -2x mais y mais 7 igual a 0. Como a gente apresentou duas fórmulas, é natural que vocês tenham o direito de escolher qual vocês querem usar, porque, né, só faz o que achar mais conveniente. Mas é claro que eu acho que a segunda fórmula ela é mais fácil de aplicar nessa parte, justamente porque a gente já tem a equação geral e as coordenadas do ponto, então é só colocar. Se ao invés disso, os dados sobre a reta fossem, por exemplo, um ponto e um vetor normal, aí talvez fosse melhor aplicar a primeira fórmula. Mas pouco importa no fim das contas. Por quê? Porque como vocês já viram todas as equações da reta, vocês sabem, a partir de qualquer que seja a equação ou das informações que tenham sido dadas, encontrar a equação geral dessa reta. Então,
qualquer uma das fórmulas serve. Por exemplo, se você achar mais fácil usar a segunda fórmula, você pode usar ela sempre, desde que você saiba encontrar a equação geral de uma reta, qualquer que seja a forma que a reta seja dada. Mesma coisa para a segunda, desde que você tire as informações que você possa colocar lá. Então, eu vou fazer essa questão resolvendo usando a segunda fórmula, né? Que é a distância de P até R é o módulo de... Aí, no numerador, eu vou colocar essa parte aqui todinha, onde no lugar de x e y, eu vou colocar as coordenadas do ponto que eu quero calcular a distância. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1, mais 3, mais 7, em módulo. E embaixo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a e b? A é o coeficiente de x e b é o coeficiente de y. E aí acabou. É só terminar a conta. Então vai ficar 2 mais 3, 5 mais 7, 12. Fica módulo de 12 dividido por... Deixa eu dar mais um espacinho para não ficar tão apertado. Então vai ficar módulo de 12 dividido por raiz de 4 mais 1, raiz de 5. Como o módulo de 12 é 12, porque 12 é positivo, então a distância de P até R é igual a 12 sobre raiz de 5. E pronto. Eu percebo que muitos de vocês gostam de racionalizar, né? Não sei se eu falei isso na última aula, né? De multiplicar os dois em cima e embaixo por raiz de 5 e deixar a raiz na parte de cima. Eu não vejo muito sentido em fazer isso, tá? Se você faz isso porque acha mais organizado, melhor para você, beleza. Se você faz isso porque acha que eu vou achar melhor, eu vou ser completamente indiferente com relação a isso. Então, façam do jeito que vocês acharem melhor. Mas, não precisa, ok? Alguma pergunta? Então, vamos seguir. Eita. Agora vamos calcular a distância entre duas retas. E antes de partir para o cálculo da distância, né, antes da gente começar a desenvolver, a gente precisa observar um detalhe, tá? Que é o seguinte. Vou colocar aqui logo. Observe que se R e S forem concorrentes, ou paralelas coincidentes, tá? Ou seja, no caso em que as retas são concorrentes e no caso em que elas são paralelas coincidentes, observe que a distância de R para S vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque quando eu falo em distância, eu estou falando em mínimo da distância de P até Q, onde P pertence a uma reta e Q pertence a outra reta. Ou seja, eu vou pegar um ponto de uma reta, ponto de outra, calcular a distância. O menor valor que eu conseguir fazer, que eu conseguir encontrar através desse método, vai ser a minha distância. Mas, como nesses dois casos, as retas têm pontos em comum, né? A interseção entre R e S não é vazia, né? Então, a menor distância que eu vou conseguir construir dessa fórmula é pegando o mesmo ponto para as duas. E a distância vai ser zero. Resultado. Sempre que as retas forem concorrentes ou paralelas coincidentes, a distância entre elas já é zero de cara. O único caso em que a distância não é zero
é quando as retas forem paralelas distintas. Certo? Então, eu vou colocar... Como é que a gente faz para calcular a distância quando as retas são paralelas distintas? Então, mas se R e S forem paralelas distintas, como é que a gente pode fazer para calcular a distância? Vamos olhar aqui. Então, aqui eu tenho a reta R, aqui eu tenho a reta S. Se as retas forem paralelas distintas, note que a distância de A até S é sempre a mesma. Para qualquer A na reta R. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui na reta R, A, essa distância aqui desse ponto até a reta S vai ser a mesma que se eu pegar outro ponto aqui, B, e calcular essa distância. Essa distância aqui vai ser exatamente a mesma. Então, se eu quero calcular a distância entre as duas retas, basta fazer o seguinte. Se eu quero calcular a distância entre R e S, escolha um ponto que pertence à reta R e calcule a distância de A até S. Então, essa distância vai ser exatamente a distância de R até S. Porque essa distância não depende da escolha do ponto. E você pode fazer a mesma coisa de S para R, por exemplo. Pega um ponto de S e calcula a distância desse ponto até R. Tá? No material que eu vou colocar lá depois, com as notas de aula complementares, dá para desenvolver isso e chegar numa expressão que depende dos coeficientes de uma equação geral, por exemplo. Tá? Mas aí eu vou deixar para vocês lerem, se vocês tiverem interesse. Tá? Mas, na prática, a fórmula é exatamente isso. Se você sabe calcular a distância de um ponto até uma reta, é só você usar ela em um ponto qualquer de qualquer uma das retas. Ok? Não tem muito mistério, não. Não tem uma teoria a mais para ser feita ou uma construção. É isso aí. Certo? Alguma dúvida? Então, vamos seguir. E agora vamos seguir com as equações da circunferência. Essencialmente, os casos que a gente vai ver aqui na frente vão ser casos particulares dessas fórmulas de distância que a gente viu. A gente vai restringir algumas situações e aí vai aplicar aquelas fórmulas de distância para chegar em alguma equação para alguns objetos. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o exemplo da circunferência. Então, dados um ponto, que a gente vai chamar de C, e um número real R maior do que zero, estritamente maior do que zero. Então, a circunferência de centro C e raio R é o conjunto dos pontos X do plano, tais que a distância de X até C é constante e igual a R. Então, você tem um ponto aqui, C, uma distância que eu vou chamar de R. Então, se você girar aqui essa haste, todos os pontos que essa haste alcança são pontos da circunferência de centro C e raio R. Não é uma definição nova, não é uma definição nova para ninguém, eu imagino. Então, como é que a gente pode encontrar equações para a circunferência?
que a gente precisa fazer essencialmente é desenvolver essa expressão em um sistema de coordenadas, que é isso que a gente vai fazer. Então, em um sistema de coordenadas, se, por exemplo, C tiver coordenadas x0 e y0, então como é que eu posso verificar se um ponto com coordenadas x e y pertence ou não à circunferência? Ora, esse ponto ele pertence à circunferência se, somente se, a distância de x até C for igual a R. Ou seja, a raiz de x menos x0 mais y menos y0, os dois termos aqui ao quadrado, for constante igual a R. E aí, o que é que eu posso fazer para já dar uma melhorada nessa equação? Eu posso elevar dos dois lados ao quadrado, porque ninguém gosta de raiz. Então, se eu elevar dos dois lados ao quadrado, essa raiz vai embora, tá? Vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. E do lado direito fica R ao quadrado. Então, essa equação aqui, que a gente chega ao fim desse processo, um processo longo, um cálculo muito árduo e cansativo, é a chamada equação reduzida da circunferência. Tá? Ainda. E observe que essa equação ela é muito boa, porque ela lhe dá de graça quem são os elementos que definem essa circunferência, né? Você tem aqui, no lugar de x0, né, x menos alguma coisa, esse alguma coisa é a coordenada x do centro, y menos alguma coisa, esse alguma coisa é a coordenada y do centro. Então, ela já dá de graça aqui o centro, e o raio é a raiz quadrada do que está do lado direito, e está novo. A observação que eu queria fazer foi o seguinte, é um detalhe muito importante, que eu acho que eu já cheguei a anotar isso na lista de exercício, aí eu vou aproveitar esse momento para esclarecer. É que, quando você tira a raiz quadrada de um número, então, quando você tira a raiz quadrada de, sei lá, 9, qual é o resultado disso? Quanto é a raiz quadrada de 9? Responde aí, alguém. Mais ou menos 3. A resposta é mais ou menos 3 ou 3? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. A raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Não tem isso de mais ou menos 3. Certo? Mas observe o seguinte. Observe que 9, eu posso escrever 9 como sendo 3 ao quadrado, mas eu posso escrever que 9 também é menos 3 ao quadrado. Vocês concordam comigo? Então, se eu tirar a raiz quadrada de 9, é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Né? Porque menos 3 ao quadrado é 9, e raiz de 9 é 3. Sempre 3. Essa confusão ela surge pelo seguinte. Uma situação completamente diferente que eu apresentei aqui é quando você quer descobrir um número, tá? Então, digamos que você quer descobrir um número que x ao quadrado é igual a 9. Agora a coisa mudou um pouco de figura. Porque você não está resolvendo a raiz quadrada de ninguém, não. Você está procurando por um número x que satisfaça essa igualdade. E aí, quando você vai resolver isso, é natural que você pense que, beleza, eu vou tirar a raiz quadrada desse lado, tirar a raiz quadrada desse lado e ver o que é que dá. Então, quando você tira a raiz quadrada do lado esquerdo, o que você obtém é quanto? Quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? Quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? Mais ou menos. Pronto. Aí lembra do menos 3. Quando eu tirei a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, deu menos 3 a resposta? Né? Não deu, deu 3. Então, a resposta é que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, e não x.
Por quê? Porque x pode ser negativo nessa expressão. Se x for negativo, x ao quadrado vai ser positivo e eu vou tirar a raiz tranquilamente. Só que vai dar o módulo de x e não x. Então, a conclusão que a gente tira a partir daqui é que o módulo de x é a raiz quadrada de 9, que é 3. Aí, pergunta, quais são os números que o módulo é 3? Só tem dois, que são eles, x igual a 3 e x igual a menos 3. Certo? Então, tome muito cuidado com isso quando for fazer coisas desse tipo. Tipo, vou levar ao quadrado dos dois lados e ver no que é que dá. Né? Por quê? Porque quando você eleva os dois lados ao quadrado, você pode estar incluindo ou retirando informações da sua equação. Então, tem que prestar atenção nisso. E o comentário que eu queria fazer é por que não é um problema fazer isso na situação que eu fiz aqui. Né? Aqui eu elevei os dois lados ao quadrado e isso não foi um problema. Não foi por quê? Porque eu já sei que a expressão que está dos dois lados da igualdade são positivas. R é um número positivo, o que estava dentro da raiz antes também era um número positivo, então se eu elevar ao quadrado, tudo fica do jeito que está. Não vai aparecer módulo, não vai modificar nada. Tá certo? Então tome muito cuidado com essa coisa de raiz de x ao quadrado, né? A diferença é justamente essa, é encontrar um número que satisfaz, e aí você tem mais possibilidades, mas a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Não existe isso de raiz quadrada de 9 ser menos 3, não. Porque a raiz quadrada é, por definição, um número positivo, que é ao quadrado, dá o que está dentro da raiz. Ok? Então, bora continuar aqui, que a gente fugiu um pouquinho. A gente pode continuar desenvolvendo essa equação aqui, um pouquinho mais, para chegar em uma coisa talvez um pouco mais simples. Mas vamos ver. Se eu elevar ao quadrado aqui o que está dentro das parcelas, eu vou ficar com x ao quadrado menos 2x0 x mais x0 ao quadrado mais, eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço aqui. Vou botar aqui x ao quadrado menos 2x0x mais x0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y0 y mais y0 ao quadrado. E aí eu vou passar o r ao quadrado para o outro lado da igualdade, e aí vai ficar com menos r ao quadrado igual a 0. E aí eu vou só juntar os termos para tentar entender mais ou menos qual é a forma dessa equação aqui. Então, se eu juntar aqui, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é uma equação com duas variáveis, e as variáveis são x e y, e aparecem ao quadrado aí. Então, é uma equação de segundo grau. Aí vai ter também um termo que depende só de x, que é menos 2x0x, um termo que depende de y, menos 2y0, y. E aí vai ter um termo que não vai depender nem de x nem de y. Né? Vai ser a junção de todos esses termos livres que apareceram aqui na equação, que vão ser x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a 0. Essa equação aqui, se a gente olhar direitinho, ela é do segundo grau, em duas variáveis, tem esses termos todos, que se a gente tivesse os dados, a gente faria as contas e ia encontrar uma equação mais ou menos dessa forma aqui. Seria x ao quadrado mais y ao quadrado, mais alguma coisa que multiplica x, mais alguma coisa que multiplica y, mais um pedaço que não vai depender de x nem de y, vai ficar sozinho aqui, igual a 0. Então, quando a gente faz essas contas e chega numa equação com esse formato, a gente obteve o que a gente chama de equação, vou botar do lado de cá porque faltou espaço, equação geral da circunferência. Tá? A equação geral da circunferência. É uma coisa dessa forma. E se a gente olhar direitinho, a gente vê que ela não tem mais aquelas informações que a equação reduzida deu. Quando a gente fizer as contas, não vai aparecer em nenhum canto quem é o x0, quem é o y0 e quem é o raio. Quer dizer,
não vai aparecer de maneira direta, como aparecer aqui, né? X0, Y0 e o raio. Mas vai aparecer de uma maneira meio que codificada, se você observar quem é cada coeficiente quando a gente faz a transição, né? Da equação reduzida para a equação geral. Quando a gente faz a tradução, o coeficiente de x que aparece antes, que eu estou marcando aqui de azul, ele vira o coeficiente A. Então, se eu souber o coeficiente A, de certo modo, eu consigo encontrar quem é o x0. Por quê? Porque menos 2x0 é igual a A, então eu posso usar isso. Mesma coisa aqui para o y0. O elemento associado ao y0 é o coeficiente de y aqui. Então, sabendo B, sabendo a equação geral, eu consigo encontrar as coordenadas do centro, no fim das contas. E, por último, para saber o raio, eu posso usar essa expressão aqui, porque o termo livre é isso aqui tudinho. Né? Se eu já calculei quem é o x0 e quem é o y0 usando os coeficientes A e B, eu posso colocar eles aqui no lugar de x0 e y0, e aí, com o C, eu descubro quem é o raio. Então, o centro e o raio, eles aparecem também na equação geral, mas de uma forma meio que codificada, que a gente pode usar essa decodificação para encontrar. Tá? Vamos ver uns exemplos aqui. Sim, eu acho que era aqui mesmo. De como é que a gente usa isso, como é que a gente encontra essas equações. Certo, então primeiro vamos fazer o básico, né? Como é que a gente faz sabendo o centro e o raio, como é que a gente encontra a equação geral e a equação reduzida de uma circunferência. Então, essencialmente, o método está descrito aqui. Né? A equação reduzida é uma realização direta da definição da circunferência, né? A distância para o centro tem que ser constante e igual a R, e a equação geral eu obtenho desenvolvendo a equação reduzida. Então, é só isso que eu preciso fazer. Então, vamos fazer aqui. Então, para esse exemplo, suponha que C tem coordenadas, deixa essa moto passar, 3 e 5, e suponha que R é igual a 2. Tem que tomar cuidado, né? Porque R é sempre positivo. Então, como é que vai ficar aqui a equação? Se a gente olhar para a equação reduzida, a gente pode usar a fórmula para fazer isso, né? Que vai ficar x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, a gente, usando essa forma, a gente pode escrever direto que a equação geral vai ficar x menos o x do centro mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 4. E aí acabou a equação, desculpa, a equação reduzida. Me confundi nessas coisas. Equação reduzida. Então, está aqui a equação reduzida. Se a gente quer chegar na equação geral, é só desenvolver e fazer as contas. Se a gente desenvolver aqui, fica x ao quadrado menos 6x mais 9, mais y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a 4. E aí, juntando as coisas, fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y. E os termos livres são 9 mais 25
dá 34, 34 menos 4, quando passar para o lado esquerdo, vai ficar 30, mais 30, igual a zero. Então, está aqui a equação geral. Alguma dúvida? Professor, Diga. o senhor botou menos 10, mas lá em cima tem menos 10y. Esse y foi para onde? Não, esse Y não foi para canto nenhum. Eu que esqueci de colocar ele aqui. Ele está aqui. Ah, tá. Beleza? Pronto. Como é que se diz? Uma complicação pode aparecer quando você quer fazer o contrário, né? Você tem uma equação geral, e aí você quer saber quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência. E aí é um problema um pouco menos simples, tá? Um pouco menos simples por dois motivos. Primeiro que, de novo, os elementos não aparecem de maneira óbvia na equação geral da circunferência. E segundo, porque nem toda equação do tipo da equação geral é de fato a equação de uma circunferência, que é o que a gente vai ver nesse exemplo que eu vou colocar aqui, tá? Então, nesse exemplo, a ideia é como é que a gente faz para tirar centro e raio da equação geral e como é que a gente identifica, no fim das contas, se isso é de fato ou não a equação de uma circunferência. Beleza? Então, vamos colocar aqui um exemplo, deixa eu ver. Tá, vou botar um exemplo parecido com esse que a gente acabou de fazer. E a ideia é encontre, na verdade, verifique se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 10y, e aí no lugar de mais 30, eu vou colocar mais 38 igual a zero. Então, é para verificar se essa equação aí é a equação de uma circunferência. E, naturalmente, se a gente identificar que encontrar quem é o centro e quem é o raio. Tá? Então, vamos começar. Tem duas maneiras naturais de fazer essa conta. Uma delas é fazer o processo reverso, né, da equação geral, partir para a equação reduzida, completando quadrado ou coisa desse tipo. Eu vou fazer outros exercícios usando essa parte de completar quadrado, então a gente pode praticar isso depois, mas aqui eu vou fazer de outro jeito. Eu vou observar o seguinte. Note, vou botar de outra cor, porque já que eu botei amarelo aqui. Note que se x0, y0 é o centro, então a equação geral da circunferência vai ficar assim, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x0x, menos 2y0, y, mais x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Né? Essa foi a continha que a gente encontrou aqui embaixo, no final, né? Sabendo da equação reduzida, quando a gente desenvolve, a gente fica exatamente com essa equação. Então, se eu comparar os coeficientes dessa equação aqui, que eu estou grifando de vermelho, com essa outra aqui, que eu estou grifando de vermelho também, mas foi a dos dados, eu vou conseguir tirar as informações que eu estou querendo, que são x0 e y0, as coordenadas do centro, e o raio da minha circunferência.
Se eu conseguir encontrar tudo direitinho, é porque, de fato, é a equação de uma circunferência e eu vou estar ali com o centro e o raio. Se eu encontrar alguma complicação, é porque provavelmente isso não é a equação de uma circunferência. Tá? Então, vamos ver o que é que vai acontecer quando eu fizer isso. Quando eu comparar as coisas aqui, eu vou ficar com... Bem, os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado são iguais, né? Mas se eu olhar aqui, eu tenho menos 2x0 igual... Né, o coeficiente de x, na equação lá em cima, é igual a menos 6. E o coeficiente de y, que é menos 2y0, ele é lá em cima... Era para ser menos 10, desculpa aí, eu vou ajeitar aqui. Perdão, menos 10. Ele é menos 10. Então, daqui eu já tiro x0 e y0, que são as coordenadas do centro. Que vão ser x0 igual a 3, y0 igual a 5. Então, só fazendo essa comparação entre os coeficientes, eu consegui tirar as coordenadas do centro da circunferência. Então, C é x0, y0. Isso se for uma circunferência. Agora, para encontrar o raio, a gente só precisa usar o termo livre. Porque é o termo livre que envolve o raio. Então, vamos colocar ele aqui e ver o que é que a gente encontra. Se a gente colocar aqui o termo livre, a gente vai ficar com... Eita, botei errado aqui. Aqui é 3 e 5. Se eu colocar ali o termo livre, vai ficar x0 ao quadrado 9, mais y0 ao quadrado é 25, menos r ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Isso tem que dar igual ao termo livre da equação lá de cima, que é 38. Então, se eu fizer as continhas aqui bonitinho, 25 mais 9 dá 34. Se eu passar 34 para o lado direito, subtraindo, vai ficar 38 menos 34 dá 4. Então, eu fiquei com r ao quadrado igual a menos 4. Todo mundo entendeu por que menos 4? Mas é só manipular e fazer a conta, isolar o r ao quadrado mesmo. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque nenhum número ao quadrado pode dar negativo. Então, isso significa o quê? Que não existe um raio para essa circunferência. Portanto, concluir aqui a equação não é de uma circunferência. Vou grifar aqui. Vou botar só o coisinha. Entenderam qual foi a bronca? Daí a gente tira uma lição importante, que talvez não tenha sido tão importante quando a gente falou de equação geral da reta, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez um desenvolvimento lá para, partindo das informações da reta, chegar na equação geral, e esse desenvolvimento, ele levou uma equação bem bonitinha, que lá a gente mostrou que sempre que a equação tinha aquela carinha bonitinha, aquilo era a equação de uma reta, né? Dava certo. A equação geral de uma reta, de fato, define uma reta, qualquer que seja a equação. Mas a mesma coisa não vale para a circunferência. Se eu tiver uma equação igualzinha a essa aqui, da equação geral da circunferência, ela pode ou não ser a equação de uma circunferência. Como é que eu vou saber se ela é ou não a equação de uma circunferência? Ora, porque se ela for a equação de uma circunferência, eu vou ser capaz de encontrar o centro e o raio dela, através desse método. Se eu tiver alguma complicação, como foi essa aqui, né, eu encontrei que r ao quadrado é menos 4. Isso é um absurdo. Né? Um número ao quadrado não pode dar menos 4. Então, essa equação não é a equação de uma circunferência. Tá bom? No caso aqui, na verdade, a equação de um conjunto vazio. Não tem nenhum número real, nenhum par de números reais que satisfaça essa equação. Vocês podem até testar depois. Fica jogando o número aí e vê se está certo. Tá bom? Alguma pergunta? Então, eu vou seguir. Agora, a gente já vai entrando um pouco na parte de cônicas. Eu espero que dê para a gente ver pelo menos elipse e hipérbole. Tá?
E essa aula vai até 8h10. Eu espero que dê tempo de ver a elipse e hipérbole hoje. Tá? A gente vai ver de uma maneira bem breve. Não tem tanta coisa mais assim. Vai ver o que é elipse, o que é hipérbole, encontrar umas equações para isso e ver algumas propriedades, tá? Mas de uma maneira bem sucinta e rápida. Eu vou deixar um material um pouco mais completo para vocês olharem depois, tá? Mas eu espero que dê para a gente fazer aqui agora. Se não der, a gente continua na próxima aula, tá? Eu sei que parábola, com certeza, a gente só faz na próxima aula. Antes de começar, a gente precisa definir o que é uma cônica. E eu não sei se vocês lembram, acho que é na 8ª série, que vocês começam a ver alguma coisa relacionada com equações do segundo grau. Na 7ª, você já aprende, eu acho que na 6ª você vê equações do primeiro grau, com uma variável, né? Você quer encontrar um valor x que satisfaz uma equação do primeiro grau. Na 7ª, você vê com duas variáveis. Vocês podem não lembrar, mas eu acho que é na 7ª série, que eu acho que agora é o 8º ano, que você vê equações de uma reta, por exemplo, né? Então, qual é o conjunto solução de uma equação polinomial do primeiro grau em duas variáveis? O conjunto solução é uma reta, que é o que a gente vem trabalhando aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é continuar aquele assunto lá da 8ª série, onde a gente vê equações do segundo grau, com uma variável só, e a gente vai tentar entender um pouco em como é a cara do conjunto de solução de uma equação do segundo grau, em duas variáveis. Entenderam? Qual é a ideia? Então, para uma definição mais completa de cônica, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que uma cônica é o conjunto solução de uma equação do tipo, e aí eu vou colocar aqui o que seria uma equação polinomial do segundo grau em duas variáveis completa, né? Seria uma equação do tipo ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Isso é uma equação polinomial do segundo grau em duas variáveis, desde que A, B e C não sejam todos nulos, porque se A, B e C forem todos zeros, então os termos, vamos dizer assim, os termos quadráticos vão sumir dessa equação. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser diferente de zero. Então, uma cônica é somente isso, é o conjunto de solução de uma equação desse tipo. O que a gente vai fazer daqui para frente é, primeiro, mostrar alguns exemplos de conjunto de solução, que são eles os exemplos menos triviais, que são a elipse, a hipérbole e a parábola. E depois a gente vai tentar trabalhar em como é que a gente encontra o conjunto de solução de uma equação desse tipo, em alguns casos particulares. Uma situação geral, como essa que está aqui, vocês vão ver método lá eu acho que em álgebra linear 2. Tá? Mas, por hora, a gente vai tratar essa equação de uma maneira um pouco mais particular e vai encontrar o conjunto de solução para essa forma um pouco particular. Tá? Então, vamos começar vendo os exemplos menos triviais de cônicas, tá? Que são o exemplo da elipse, da hipérbole e da parábola, começando pela elipse. Tá? Então, o que é uma elipse? Sejam F1 e F2, dois pontos distintos no plano. Por serem distintos, a distância entre eles é positiva, então eu vou chamar a distância de F1 para F2 de 2C. Tá? Então, sejam F1 e F2 dois pontos distintos, e há um número real positivo, qualquer, desde que seja maior do que C. Tá? Onde 2C é a distância de F1 para F2.
Então, o lugar geométrico dos pontos do plano tais que a soma da distância de x para F1 com a distância de x para F2 é constante, igual a 2A. O nome desse conjunto é elipse. Tá? Então, o que é uma elipse? Uma elipse é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias para F1 e para F2 é sempre a mesma. E a gente coloca esse 2A aí para fazer esse papel de a mesma. F1 e F2 é o que a gente chama de focos da elipse. Os focos da elipse são os pontos F1 e F2. Ok? E beleza, o que é que isso tem a ver com... O que é que isso tem a ver com equações do segundo grau, né? Porque quando a gente colocar isso em coordenadas, a gente vai ver que vai aparecer uma equação de segundo grau bem bonitinha, associada a qualquer elipse. Tá? Só para esclarecer a definição, se eu tenho dois pontos aqui, como eu coloquei na figura aqui, né, F1 e F2, então um ponto X aqui, qualquer do plano, quando é que ele vai pertencer à elipse? Tá? Ele vai pertencer à elipse quando a distância de X até F1, tá aqui, né, distância de X até F1, somado com a distância de X até F2, for constante igual a 2A. Eu posso imaginar essa linha verde que eu desenhei como se fosse uma corda meio frouxa, ligando F1 a F2, né, e o comprimento dessa corda é exatamente 2A. Por isso que A precisa ser maior do que C, porque se A fosse menor do que C, a corda não ia chegar. Eu ia martelar lá em F1, ela não ia chegar em F2. Então, se eu pegar um lápis e puxar essa corda e esticar aqui assim, que nem eu fiz aqui para marcar o ponto X, e for girando o lápis, mantendo sempre a corda esticada, o que eu vou ter é justamente o traço de uma elipse. Né? Por quê? Porque a distância do ponto que o lápis está marcando para F1 e para F2, se eu somar, vai dar sempre constante, que é exatamente o comprimento da corda. Tá? Agora vamos colocar um sistema de coordenadas para ver como é que fica. Em um sistema de coordenadas ortogonal, já que a gente vai precisar calcular a distância, suponha que eu coloquei eu coloquei esse sistema de coordenadas de uma maneira prática, de uma maneira que simplificasse as contas. Então, eu coloquei esse sistema de forma que F1 tem as coordenadas como sendo menos C, 0, e F2 com coordenadas C, 0. O que é que significa esse sistema de coordenadas? Esse sistema de coordenadas, ele significa que eu coloquei o eixo X exatamente aqui, passando pelos pontos F1 e F2. Está aqui o meu eixo X. E como F1 é menos C0 e F2 é C0, então é porque o ponto médio do segmento F1 e F2 é exatamente a origem do sistema de coordenadas. De modo que daqui para cá tem C unidades, daqui para cá tem C unidades também. Aí a soma dessas duas, né, que é a distância de F1 para F2, vai dar exatamente igual a 2C. Isso vai trazer uma facilidade boa. E o eixo Y, ele vai estar aqui, né, perpendicular para que o sistema seja ortogonal. Estou desenhando assim meio inclinado para vocês entenderem que, no fim das contas, sempre vai ser possível encontrar uma equação bonitinha como a gente vai encontrar para uma elipse, desde que a gente coloque o sistema de coordenadas apropriado. Então, no caso da gente aqui, o sistema de coordenadas apropriado é aquele em que os focos estão sobre o eixo X e o eixo Y está passando exatamente pelo ponto médio do segmento F1 e F2. Então, nesse sistema de coordenadas, um ponto X qualquer, sei lá, com coordenadas X e Y, ele pertence à elipse se e somente se, pela definição de elipse, a distância de X até F1 mais a distância de X até F2 for constante igual a 2A. Se eu calcular essas coisas aqui e jogar as coordenadas aqui dentro, aí a gente vai chegar numa equação
teoricamente bonitinha para a elipse. Tá? Então, vamos fazer essas contas só para o caso da elipse, porque no caso da hipérbole vai ser uma coisa bem parecida, eu vou deixar de exercício para vocês fazerem. Mas vamos fazer detalhadamente aqui como é que a gente passa da definição para a equação que a gente chama de equação reduzida da elipse, passo a passo aqui, né? Então, se eu calcular aqui a distância de x até f1, usando as coordenadas que estão colocadas aqui, né, f1, f2 e x, eu vou ficar com raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Já se eu calcular a distância de x para f2, eu vou ficar com x menos c mais y ao quadrado. Agora vamos ver o que é que a gente ganha no final das contas. Então, está aqui a definição da elipse, né? Eu vou passar essa parte que está em vermelho para o lado direito por uma questão de simplicidade nas contas, né? Por questão de estratégia. E aí a gente vai ficar com uma coisa bem bonitinha assim, né? Distância de f1 até x é igual a 2a menos a distância de f2 até x. Tá? Por que eu não coloquei aquela raiz ainda? Porque eu vou desenvolver mais algumas coisas antes de colocar a raiz, né? Só para não ter que ficar escrevendo aquele trambolho o tempo todo. Se eu elevar aqui ao quadrado dos dois lados, por que eu vou levar aqui ao quadrado dos dois lados? Porque desse lado aqui, do lado esquerdo da igualdade, vai aparecer uma raiz. Então, para já de cara essa raiz desaparecer, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados e ver o que é que aparece. Então, vamos elevar ao quadrado. Então, aqui, do lado esquerdo, eu vou colocar a distância de f1 até x ao quadrado, que a gente calculou, está aqui. Né? Aí, ao quadrado vai aparecer sem a raiz. Vai ficar x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a... Aí, do lado direito, eu vou elevar, né? Tem aqui o quadrado da diferença, né? É 2a menos a distância de f2 até x ao quadrado. Então, vai ficar 4a ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Eu vou deixar assim de novo. Mais o quadrado do segundo. Que aí eu vou usar a expressão que a gente colocou lá já para tirar a raiz. Então, vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Ficou essa coisinha maravilhosa aí. E agora vamos desenvolver um pouquinho mais. Se eu elevar ao quadrado aqui do lado esquerdo, veja o que é que vai acontecer. Aqui, nesse pedaço, vai aparecer x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado. E uma coisa parecida com essa vai aparecer aqui quando eu levar ao quadrado. Vai aparecer x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado. E aí, já para dar uma simplificada antes de passar para a próxima linha, eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado e esse c ao quadrado com esse c ao quadrado. Aí isso já vai dar uma reduzida nas contas. Do lado esquerdo, vai ficar 2xc mais y. Eita, esqueci. Dá para cortar o y ao quadrado também, né? Corta aqui o y ao quadrado com y ao quadrado. Então, vai ficar 2xc igual a 4a ao quadrado menos 4a vezes a distância de f2 até x, mais, do lado direito, sobrou o menos 2xc, né? Então, menos 2xc. E para a coisa ficar mais bonitinha mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 2xc para o lado de cá. Quando eu passar esse menos 2xc para o lado esquerdo, vai ficar mais 4xc do lado esquerdo. E aí tem 4xc, 4a ao quadrado, 4a vezes a distância, eu posso dividir tudo por 4. E aí eu vou passar esse 4a ao quadrado aqui para o lado direito aqui também. É só manipulação algébrica, é uma continha de padaria aqui. Tá? Então, quando eu fizer tudo isso, vai ficar assim. Vai ficar xc
menos A ao quadrado é igual a menos A, né, eu dividi por 4, passei tudo para o lado direito, vezes a raiz não, vamos deixar do jeito que está, porque aí, quando for levar ao quadrado, escreve distância de F2 até x. Então, depois de uma manipulaçãozinha básica, o que a gente vai ficar é com esse pedacinho aí. E agora, o que é que a gente vai fazer? Como aqui, essa parte aqui, distância de F2 até x, tem uma raiz ainda, eu vou levar ao quadrado de novo. Vou levar ao quadrado do lado direito e vou levar ao quadrado aqui do lado esquerdo. E vamos ver o que a gente vai encontrar. Quando eu levar ao quadrado, essa conta é um pouquinho cansativa, mas é bom fazer pelo menos uma vez na vida, assim, para saber, né? O da hipérbole, por exemplo, a gente já vai passar um pouco mais direto, mas aí é importante que vocês tentem fazer também. Então, se a gente continuar aqui, deixa eu ver. Aí vai ficar, aqui a gente tem o quadrado da diferença. Então, vai ficar x ao quadrado, c ao quadrado, né, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é a quarta. Tudo isso igual a... Deixa eu ver onde é que eu tenho que parar aqui, lembrei. Tudo isso igual a ao quadrado, né, menos a ao quadrado é a ao quadrado, vezes aí a distância de F2 até x ao quadrado, que a gente já fez as contas aqui antes, né, tá aqui, distância de F2 até x ao quadrado, vai ficar x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Vamos multiplicar aqui dentro, para desenvolver, e aí vai ficar... x ao quadrado, c ao quadrado, menos 2xc ao quadrado mais a quarta, igual a ao quadrado, que multiplica. Aí aqui a gente eleva ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado, menos 2xc, mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. E vamos ver como é que vai ficar. Quando eu multiplicar o a ao quadrado aqui para dentro, veja o que é que vai acontecer. Aqui a gente tem um termo que vai ficar menos 2xc ao quadrado. E aqui a gente tem um igual, menos 2xc ao quadrado. Então, quando eu multiplicar, eu vou poder cancelar esse pedaço com o resultado que multiplica por esse. Então, essa parte aí vai sumir. E aí a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com x ao quadrado, c ao quadrado, mais a quarta, é igual a ao quadrado x ao quadrado, mais a ao quadrado c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Sei que a essa hora da noite é um pouco mais complicado, né, de acompanhar essas contas, principalmente para quem já começou a beber, né, porque é sexta-feira, mas é bom tentar entender a essência da coisa toda, assim. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou passar tudo para o lado esquerdo e vou reorganizar essas contas. Vou passar tudo para o lado esquerdo para ver como é que a gente fica. Só que eu vou passar assim, eu vou passar para o lado esquerdo tudo que tem x e tudo que tem y. Do lado direito vai ficar só o que não depende de x nem de y. Que aí vai ficar assim, x ao quadrado, c ao quadrado, tá aqui o primeiro. Aí eu vou passar esse aqui para o lado esquerdo também, que aí vai ficar menos a ao quadrado, x ao quadrado. O que mais? E vou passar esse aqui também para o lado esquerdo. Vai ficar menos a ao quadrado, y ao quadrado. Beleza. Aí, do lado direito, ficou a quarta. Foi ao contrário.
Deixa eu ajeitar aqui para não faltar espaço aqui. Vai ficar de x ao quadrado, c ao quadrado, menos a ao quadrado, x ao quadrado, mais menos a ao quadrado, y ao quadrado, igual a ao quadrado, c ao quadrado, menos a quarta. E aí a gente chega nessa coisinha aqui. Do lado esquerdo, eu vou colocar x em evidência. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado, que multiplica c ao quadrado menos a ao quadrado, menos, e aí do lado direito vai ficar do jeito que está mesmo, a ao quadrado, y ao quadrado, igual a... E do lado direito eu vou colocar a ao quadrado em evidência. Então, vai ficar a ao quadrado, c ao quadrado, menos a ao quadrado. Espera aí que alguma coisa muito estranha está acontecendo. Deixa eu descobrir o que foi. Ah, não, foi porque eu passei direto. Vou deixar isso aqui do jeito que estava. A ao quadrado, c ao quadrado, menos a quarta. E, para quase finalizar, eu vou multiplicar essa equação inteira por menos 1. Essa multiplicação por menos 1 é só porque eu comecei do jeito errado, que eu achei que era o certo. Mas não vai dar errado, vai dar certo do mesmo jeito. Quando eu multiplicar essa equação por menos 1, aí aqui eu troco c ao quadrado de lugar com a ao quadrado, aqui vira mais, e aqui muda, né? Fica a quarta, a quarta, menos a ao quadrado, c ao quadrado. Então, quando eu multiplicar por menos 1, que a gente vai encontrar exatamente o que está aqui em cima. Certo? Depois tente fazer com calma mesmo. E aí, o que é que falta para a gente chegar na equação bonitinha? É observar que do lado direito, a gente pode colocar a ao quadrado em evidência, então vai ficar x ao quadrado menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, vezes a ao quadrado, igual a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. E a gente pode dividir a equação inteira por tudo que está do lado direito. Se eu passar esse pedaço aqui que está do lado direito dividindo, o que é que vai acontecer? A ao quadrado menos c ao quadrado vai cancelar com a ao quadrado menos c ao quadrado nessa parte. Então, a gente vai ficar só com x ao quadrado sobre a ao quadrado. Já no y ao quadrado, vai cancelar o a ao quadrado com o a ao quadrado. Vai sobrar o a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, vai ficar mais y ao quadrado sobre a ao quadrado menos c ao quadrado. E do lado direito, como eu dividi tudo pelo que está do lado direito, vai ficar 1. E aí, a gente meio que chegou na parte que a gente queria. Só observando um detalhe a respeito desse número aqui, né, do a ao quadrado menos c ao quadrado, que a gente falou antes que a é maior do que c. Se a é maior do que c, então a ao quadrado é maior do que c ao quadrado, portanto, a ao quadrado menos c ao quadrado é positivo.
Se um número é positivo, então ele com certeza é o quadrado de alguém. E esse alguém eu vou chamar de b. Tá? Então, para finalizar, se a gente faz b ao quadrado igual a ao quadrado menos c ao quadrado, a gente chega na equação reduzida que a gente conhece, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E essa aqui é a chamada equação reduzida da elipse. Depois dessa conta toda, a gente chega nessa equação simples, né? E a ideia de fazer ela toda é para observar que mesmo daquele monstro ali aparece essa coisinha bonitinha. E o interessante é que a gente vai poder tirar informações sobre a elipse a partir dessas equações. Tá? Primeiro, eu coloquei aqui algumas observações. Eu acho que só vai dar tempo da gente ver as observações e as propriedades da elipse, mas a gente faz aqui. Primeiro, é a observação acerca desses números aqui, A, B e C. Tá? Esses números, eles satisfazem essa relação que vem justamente desse denominador aqui. Então, B ao quadrado é A ao quadrado menos C ao quadrado. Isso porque A e daí a conclusão que a gente tira é que o coeficiente A, ele é sempre maior do que o coeficiente B. Porque acompanha meu raciocínio. Se A ao quadrado menos C ao quadrado é igual a B ao quadrado, isso significa que B ao quadrado é igual a ao quadrado se eu tirar um pedaço, que é justamente esse menos C ao quadrado. Então, B ao quadrado é, de fato, menor do que A ao quadrado. Então, se eu tiver a equação de uma elipse bonitinha, sem estar em termos de A e B, eu tenho condições de determinar quem é o parâmetro A da elipse e quem é o parâmetro B da elipse. Por quê? Porque o maior é que é o parâmetro A e o menor é o parâmetro B. Tá? Esses números A, B e C eu não tinha colocado ainda, mas eles são os chamados parâmetros, acho que cabe aqui, parâmetros da elipse. E é importante notar que eles não dependem do sistema de coordenadas que você coloca. É como se fosse assim, eles são elementos que dependem somente da elipse. Se eu botar qualquer outra coordenada, não importa. Os parâmetros A, B e C, eles são sempre os mesmos. Por que isso? Lembra que o A, ele aparece lá da definição da elipse, né? A soma das distâncias é constante igual a 2A. Então, o parâmetro A, ele é um parâmetro geométrico, ou seja, ele é um parâmetro que vem da propriedade geométrica da elipse. Então, ele não vai depender de coordenadas, ele depende da elipse. Toda elipse tem o seu parâmetro A. Da mesma forma, o parâmetro C, que é a distância entre os focos. Né? É um número que tem uma definição bem geométrica. Né? Vem lá da definição da elipse. Portanto, ele também não vai depender das coordenadas. E por último, B, que relaciona A e C, então também não vai depender das coordenadas. Tá? Então é importante vocês entenderem isso, que o parâmetro é da elipse e não da equação da elipse. E a última observação aqui é que se eu souber as coordenadas de F1 e F2, só que num sistema um pouco diferente, né, ao invés de colocar F1 e F2 sobre o eixo X, eu colocar sobre o eixo Y, né, aí vai ficar F1 com coordenadas 0, menos C, e F2 com coordenadas 0 e C, dá para fazer a mesma conta para chegar na equação. Eu acho que vocês podem testar também, se vocês quiserem, para não fazer a mesma conta de novo. Tenta fazer com esses focos. E aí vocês vão observar que a equação vai ficar assim. X ao quadrado sobre B ao quadrado mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. O que vai mudar é a posição dos coeficientes A e B. Tá bom? E para finalizar, vamos só, essa parte da nomenclatura eu vejo na próxima aula, vamos só ver algumas propriedades que a gente pode tirar da equação que a gente encontrou. Na verdade, eu estou pensando melhor, eu acho que é melhor deixar essa parte das propriedades para a próxima aula.
vamos ficar com essa parte só da definição mesmo e da equação geral, e aí na próxima aula a gente volta e vê as propriedades da elipse. Tá bom? Porque senão vai comer muito tempo. Acho que vai acabar passando das 8h10. Para não passar muito, vamos deixar por aí mesmo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Professor, Diga. esses A, B e C tem alguma coisa a ver com um triângulo retângulo? Tipo, uma elipse tem alguma coisa a ver com isso? Quando a gente... Veja só uma observação primeira é que você tem que tomar cuidado de entender que uma fórmula, ela não é exatamente uma fórmula, né? Ela é a realização de algum teorema. Então, no caso do teorema de Pitágoras, né? Se a hipotenusa mede A e os catetos medem B e C, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é uma propriedade do triângulo retângulo. Tá? Essa propriedade aparece sob a forma de um triângulo retângulo, de alguma forma na elipse, aparece. A gente vai ver que quando a gente coloca aqui os focos, F1, F2, aqui o eixo X, eixo Y passando pelo meio. Se a gente olhar para esse triângulo aqui é um ponto da elipse. Esse pedaço aqui mede A, porque é metade da corda esticada, né? Lembra da analogia com a corda esticada? Aqui Sim. mede C, porque é a distância do zero até o foco. E aí a relação que a gente escreveu há pouco garante que aqui tem que ser B. Então, essa relação aparece, mas na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes. Obrigado. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, por hoje é só. Deixa eu só parar a gravação aqui.